Vamos iniciar aqui a nossa UC de primeiros socorros, tá ok? Você já conhece a metodologia da aula, a qualquer momento que surgir uma dúvida, pode interromper aí e sanar a dúvida. Não carreguem para outro dia, beleza? Então vamos primeiro começar aí com a origem dos primeiros socorros, né? De onde surgiu, quem criou esse tipo de procedimento? Então, o criador dos primeiros socorros, né, desses procedimentos de primeiros socorros, foi o suíço Jean-Henri Dunant. Tá? Ele criou esses procedimentos em 1859. E com qual objetivo, né? Por que ele criou esses procedimentos de primeiros socorros, tá? Então, o objetivo era instruir pessoas, né, das comunidades locais e até de tropas, né, que estavam em estado de guerra. E de onde ele tirou essa ideia, né? Por que surgiu isso? Esse Jean-Henri Dunant, ele era um empresário em Genebra, e na época surgiu um impasse sobre aquisição de novas terras pela empresa onde ele trabalhava. E para resolver esse impasse, ele tinha que conversar com um cara. Esse cara, nada mais, nada menos, era que o imperador francês Napoleão III. Tá? Então, como na época não haviam meios de comunicação rápidos, né, como existem hoje, ele precisava, e também pela importância do assunto, né, ele precisava conversar pessoalmente com o imperador francês. Então ele foi atrás do imperador francês, ok? Onde? O imperador francês, nessa época, estava na Itália, junto com o seu exército, tá? Na Batalha de Solferino. Tá? Essa batalha ela tinha como intuito libertar a Itália dos domínios austríacos. Né? Então, a Áustria invadiu a Itália, França se juntou com a Itália para libertar o país. Ok? E vendo, né, aquele sofrimento por causa por causa dos ferimentos de guerra, né, tanto de soldados quanto da população civil, já de imediato o Dunant ele criou uma equipe, né, ele juntou voluntários para cuidar dessas pessoas, ok? E com essa experiência que ele adquiriu nessa batalha, ele lançou um livro, né? E com base nesse livro, ele foi convidado na Convenção de Genebra para participar do Comitê dos Cinco, né? Então, esse Comitê dos Cinco envolviam personalidades da época, juntamente, né, dentre esses cinco, haviam dois grandes médicos, mais o Dunant e mais outros dois grandes políticos e empresários, né? Criado esse comitê dos cinco, eles criaram o Comitê Internacional de Socorro aos Feridos, tá? Que um ano depois, né, vindo o Pacto de Genebra, um ano depois foi instituído aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, o Henri Dunant, ele é o cofundador, né, um dos fundadores da Cruz Vermelha que nós conhecemos hoje. Perfeito? E vamos aí a alguns conceitos sobre primeiros socorros. Então, os primeiros socorros, né, eles são cuidados imediatos prestados a uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a sua vida, tá, ou a sua saúde. E o objetivo desses primeiros socorros, né, é manter o quê? As funções vitais dessa pessoa em condições para o quê? Para o transporte até uma assistência médica especializada, tá? Então vamos gravar esses pontos principais da definição, tá? Que é o quê? São manobras, né? São procedimentos para garantir o quê? A vida ou a saúde de uma pessoa, né? Com a função, né, com os fins aí de manter essas funções vitais até a chegada de uma assistência médica especializada, tá? Então, nada mais é que o antigo APH, atendimento pré-hospitalar, né?
O antigo serviço de atendimento pré-hospitalar, vocês não chegaram a conhecer, né, que ele era da década de 90 para trás, né, porque o sistema resgate, o SAMU, eles vieram aí depois de 92, né? Primeiro veio o resgate em 92 e depois do resgate é que foi criado o sistema SAMU. Mas antes do sistema SAMU era uma ambulância branca e laranja, né, chamada de APH. Essas ambulâncias elas ficavam dentro de hospitais e o objetivo maior delas era transportar pacientes entre um hospital e outro, né? Então, um caso mais grave, onde um certo hospital não tinha o aparato necessário, né, ou médicos especializados naquela área, era transportada a vítima nessas ambulâncias branca e laranja, né, de APH, até o hospital de destino aí. Eventualmente, bem de vez em quando, uma dessas viaturas aí saía para a rua para atender algum acidente. Mas esses profissionais, na época, não eram treinados para isso. Não existia no Brasil ainda um curso para especializar as pessoas nessa área de atendimento. Tá? E aí, com isso, foi criada aí a função do socorrista. Né? Então, a função do socorrista é uma atividade regulamentada aí pelo Ministério da Saúde, tá? E é uma pessoa que possui o quê? Um treinamento mais amplo e técnico para prestar socorro. Né? Por quê? Porque qualquer pessoa pode prestar socorro, qualquer uma pode, tá? Desde que possua aí um mínimo de conhecimento e treinamento, tá? Essa portaria do Ministério da Saúde, ela é de 99, mas como eu citei agora há pouco, São Paulo, em 1992, já havia criado o sistema resgate, né? Que são aquelas viaturas vermelhas, né? São e menores destinadas apenas ao transporte de vítima, né? As viaturas de resgate, quando foram criadas, elas tinham equipamentos, inclusive, para desencarceramento de vítimas, um equipamento básico aí para salvamento aquático, um equipamento básico aí para salvamento em altura, então tinha uma corda lá com alguns cinturões precários para a época, né? Mas não haviam outras tecnologias disponíveis. Mas era uma viatura que ela atuava praticamente em todas as situações, né? Ela tinha um mínimo de equipamento, era um equipamento bem básico, mas tinha um pouco de tudo. E aí, essas viaturas foram destinadas ao quê? A atendimento de emergências, ok? E o que é uma emergência? É toda situação onde há um risco iminente de morte. Então, quando dissermos que há um risco iminente de morte, tá ok? Um ferimento ou uma situação, um caso clínico que coloque em risco a vida dessa pessoa, dessa vítima, tá? Estaremos falando de uma emergência, né? E essa emergência, ela requer o quê? Manobras e procedimentos é, imediatos, né? Para que a sua chegada ao hospital seja o mais breve possível e ela possa receber esse atendimento prioritário, tá? E uma urgência? Qual é a diferença de emergência e urgência? Né? A urgência é uma situação clínica ou cirúrgica sem risco iminente de morte. Tá? Então, vamos exemplificar aí. Por exemplo, uma emergência. Né? O que nós poderíamos classificar como emergência? Um problema cardíaco, uma grande hemorragia, um ferimento por arma de fogo em região vital. Né? Então, são ferimentos ou situações clínicas que podem levar a vítima a óbito em pouco tempo. Tá? Já uma urgência, a pessoa precisa desse atendimento intra-hospitalar, né? Mas ainda não é uma situação que coloque a sua vida em risco. Por exemplo, uma fratura de braço, uma queimadura em pequenas proporções, é, ferimentos por abrasão, escoriações, ok? Então ela precisa sim de um atendimento médico, mas essas lesões ou situação aí, desse caso clínico, né, esse problema do seu corpo, não vai levar a uma morte iminente aí, uma situação de risco grave. Perfeito? Então, como exemplo aí, temos a amputação de um dedo, né? Então, a gente cuida, né? A gente vai transportar com brevidade, mas por conta de tentar restaurar, né? Para que
esse membro aí tenha condições de ser restaurado, né, ser reimplantado em condições de funcionamento ainda, tá? Mas é uma coisa que aí coloca a vida da pessoa em risco, perfeito? E aí nós temos os acidentes, né, considerados aí na parte de primeiros socorros, que é o quê? É um fato, né, que resultou numa pessoa ferida ou morta. E essa pessoa precisa de um atendimento, aquela situação precisa de um atendimento. Então, se houve pessoas feridas ou mortas, é um acidente. Agora, um incidente para a área de primeiros socorros, né, é um fato desastroso aí que não resultou em mortes ou feridos, tá? Mas oferece um risco. Então, por exemplo, vamos usar essa imagem, tá, ok? Se for um acidente em espaço confinado, né, o que nós classificaríamos como um acidente dentro de um espaço confinado. É um trabalhador que se machucou ou que houve um apagamento por conta da atmosfera do ambiente e ele necessita ser resgatado, né, retirado daquele ambiente para ser transportado ao hospital. Isso foi um acidente aí para a área de primeiros socorros, ok? E um incidente? O serviço acabou, o funcionário saiu sem machucado, sem lesão nenhuma, né? Mas ele esqueceu um outro equipamento lá dentro que deve ser retirado antes da gente dar a partida naquele local de novo, né? Reativar a planta. Então, esqueci uma chave inglesa dentro de uma centrífuga, né? Então, uma equipe, isso foi um incidente, não tem mortos e feridos, né? A máquina já estava parada, então não houve interrupção daquele serviço, mas uma equipe vai ter que entrar ali para retirar aquele ferramental para que não cause maiores danos, ok? A gente nota aí que tem uma certa diferença das definições de acidente e incidente para a área de segurança do trabalho. Bom, sempre que falarmos em sinais de uma vítima, né, os sinais são tudo aquilo que podemos ver, né, que o socorrista consegue perceber, né? Então são informações a partir do quê? De observação da vítima. Basta eu observar a vítima ou manusear essa vítima que eu consigo perceber esses sinais, né? Então, se eu percebo que a vítima está respirando, né, que a vítima tem pulsação, né, que a vítima, que a temperatura do corpo dela está muito elevada ou muito baixa, né? Então, isso são sinais. Eu, socorrista, consigo perceber na vítima, né? Uma fratura, eu percebo aquela perna com desvio anormal, né? Então, eu sei que ali tem uma fratura. Uma hemorragia. Então, a hemorragia é um sinal. Eu estou vendo, né, se for uma hemorragia externa, eu estou vendo ali o extravasamento de sangue, tá? Então, tudo que o socorrista pode perceber por si só serão os sinais, perfeito? Já aquelas situações em que o socorrista precisa de informações da própria vítima, isso são os sintomas, tá? Então, a vítima tem que me relatar o que ela está sentindo. Então, se ela estiver com náuseas, eu não consigo perceber que ela está com náuseas. Ela tem que me dizer, bombeiro, eu estou com vontade de gorfar. Ok, então até então isso é um sintoma. Se ela realmente expelir, né, aquele material, se ela vomitar, aí agora foi um sinal. Então, sintomas é tudo que a vítima relata e sinais é tudo que o socorrista consegue perceber por si só, tá? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, dificuldade respiratória, tontura, uma aflição, né? Então, isso tudo, todas essas partes são sintomas, ok? Vamos aos aspectos legais aí dos primeiros socorros. No artigo 135 do Código Penal, ele vai tratar sobre a omissão de socorro, ok? E a omissão de socorro nada mais é do que deixar de socorrer uma pessoa, tá? Esse deixar de socorrer uma pessoa, ele tem alguns critérios para que a gente considere como omissão, tá? Então, vamos à leitura desse artigo aí. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, em desamparo ou em grave e iminente perigo. Tá? Não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.
Então, vamos destrinchar esse artigo aí. Primeiro, deixar de prestar assistência, tá? Ela não necessita exatamente que você toque na vítima, tá? Então, você pode, sim, auxiliar a vítima, socorrer a vítima, ou só o fato de você pedir socorro pelo 193, 190, 192, né, por algum telefone de serviço de emergência, você já está prestando esse socorro, tá? Então, notem que eu não preciso atuar diretamente no acidente. Basta eu solicitar socorro. Perfeito? Agora, a outra parte ali. Então, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, ou seja, ninguém é obrigado a socorrer uma outra pessoa se aquela situação representa um perigo onde, se eu atuar, eu me torno uma segunda vítima, ok? Então, ninguém é obrigado a colocar a sua própria vida em risco para socorrer outra. Então, vamos a um exemplo. Eu sou um transeunte, sou uma pessoa que possui aí, eu trabalho num escritório, né, não tenho treinamento especializado, estou passando na frente de um comércio, esse comércio está em chamas, né? Eu escuto gritos de socorro lá dentro, penso em entrar, mas a caloria é muito forte, né? Eu percebo que eu não consigo fazer aquilo e fico ali na frente apenas assistindo o que está acontecendo, né? Olha só, eu fui amparado por essa parte de sem risco pessoal. Então, havia um risco e eu não entrei, porque se eu entrasse, eu também seria uma segunda vítima. Mas só o fato de eu ficar apenas olhando ou pegar meu celular e ficar filmando a situação e não pedir o socorro, agora eu entrei na omissão de socorro. Ok? Tranquilo? Marvi? Sim. Então, beleza. Vamos lá que a gente vai a algumas situações, por exemplo. Vamos lá, eu estou passando com o meu carro na Radial Leste e tem um trecho ali perto de uma estação do metrô que está sem iluminação. Então eu estou passando com o meu carro, está sem iluminação, o dia está chuvoso, né? E uma pessoa cisma de atravessar a rua ali por debaixo da passarela, né? Ao invés de ir por cima, onde deveria, ela passa por debaixo da passarela. Pelas condições climáticas, eu não consegui visualizar aquela pessoa, atropelei a pessoa, ok? Então, eu, né, sofri um acidente de trânsito aí, foi um atropelamento, atropelei uma pessoa, né? E agora eu vou embora, eu vou para casa, né? E chegando em casa, depois de 5, 10 minutos, eu pego o telefone e ligo o 93, por exemplo, para solicitar o bombeiro. Eu cometi omissão de socorro nesse caso? Eu Sim, porque atropelei. você. Sim, porque você deveria ter chamado na hora e teve vítima. Isso, ok. Então, olha só. Eu atropelei uma pessoa, fui embora depois de 5, 10 minutos, depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que era chegar em casa, guardar meu carro, né, subir até meu apartamento, abrir a porta, aí que eu pensei em pegar o celular e fazer a ligação solicitando socorro. Nesse momento eu cometi omissão. Por quê? Porque eu saí daquele local sem um motivo justo, né? Não havia nada que colocasse a minha vida em risco ali, tá? Mas agora, digamos que esse atropelamento foi ali bem próximo do estádio do Corinthians, né? O motorista, ele está ali com uma camiseta do Palmeiras, por exemplo, e ele atropela um corintiano da Gaviões da Fiel e tem mais 50 corintianos ali, ok? Ele não atropelou aquela pessoa por maldade, foi realmente um acidente. Mas se ele parar para socorrer, o que pode acontecer com ele naquele momento? Ele corre risco de vida. Ele corre risco de vida, ok? Então, nesse momento, ele pode sim se afastar do local e a partir do momento que ele se sentir seguro, né, de uma distância segura, num local seguro, ele realiza essa ligação pedindo socorro, tá? Mas se Então, caso entrarem com processo contra ele, ele pode alegar isso? se ele tiver como provar, sim. Se ele tiver provas, sim, né? Mas isso na própria ligação lá no 93 ele consegue fazer, olha, aconteceu um acidente, eu estava passando na radial, né? Eu atropelei um torcedor do Corinthians, eu estou aqui com uma camiseta do Palmeiras e eu percebi que se eu parasse eu ia ser agredido, linchado ou até coisa pior. Então eu me afastei do local, estou solicitando socorro agora, né? Então ele já deixa isso por gravado, porque essas ligações, elas são gravadas, né? Tá, Tranquilo? tranquilo. Perfeito. E aí,
né? Falando em acidentes, nós temos a parte aí de dolo e culpa, né? Então vamos ao que é dolo. Sempre que eu faço alguma coisa esperando o resultado, eu quero que aquilo aconteça, eu estou agindo com dolo, né? Então, num embate, numa briga, eu quero machucar o meu oponente e eu desfiro um soco contra ele e realmente consigo causar uma lesão, essa foi uma lesão corporal dolosa, né? Eu queria fazer aquilo. Mas durante essa briga, por exemplo, né, eu começo a bater ele, eu só queria machucar a pessoa, mas eu bato com muita força e a pessoa entra em óbito. Esse não era o meu objetivo, né? Eu não queria matar aquela pessoa, eu só queria ferir. Mas eu exagerei nessa força, eu exagerei nessa agressão, né? Por esse exagero que eu cometi, então eu vou responder por um crime por dolo eventual. O que é o dolo eventual? Eu não queria aquele resultado, mas eu assumi o risco, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa hoje, né, já com conhecimento da legislação, ela ingere, faz uso de drogas, por exemplo, né, e sai para dirigir. Ele não está saindo com vontade de causar um acidente. Ele não quer esse resultado, mas ele assumiu o risco. Por quê? Porque ele está sob efeito de entorpecentes, tá? Então, esse Que nem assumir o quando risco. você bebe e você pega o carro e acontece um acidente, Isso, você está drogas, assumindo. bebidas, ok? Então foi um dolo eventual, tá? Então existe o dolo, que é quando a pessoa realmente quer aquele resultado, tá ok? O dolo eventual é, eu não quero o resultado, mas eu sabia que poderia acontecer, tá? Então são dois tipos de dolo aí, o dolo e o dolo eventual, ok? Agora, se ele não age, né? Se ele não quer aquele resultado, então, ele vai cair na culpa, né? E o que é a culpa? A culpa é assim: eu não queria machucar aquela pessoa, mas por negligência, imprudência ou imperícia, eu machuquei, tá? Então, vamos definir quem é quem agora. A negligência é toda vez que eu conheço os procedimentos de segurança, né? Eu sei o que deve ser feito, mas eu faço de uma maneira descuidada, desleixada, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso dirigir fazendo zigue-zague na pista. Eu sei que não pode, mas eu fico brincando com o carro e atropelei uma pessoa, ok? Então, eu agi com culpa por negligência. Eu deixei de cumprir regras de segurança, tá? Notem aí que entre essa negligência e o dolo eventual tem uma linha muito tênue aí, né? Tem uma linha muito fininha separando um do outro, tá? E aí a gente consegue estabelecer qual foi, fazendo uma investigação melhor sobre o acidente, perfeito? A Uhum. imprudência, né? Então, a imprudência é quando eu faço atos, né, que não deveria fazer, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso trabalhar em altura, né, sem o cinto de segurança. Eu sei que eu não posso, né? Mas eu vou trabalhar mesmo assim, tá ok? Eu fui imprudente, tá? Então eu deveria utilizar o equipamento e não utilizei aquele equipamento. Agora, e a imperícia? A imperícia é quando eu não sou habilitado para aquilo, mas eu decidi fazer, tá? Então, por exemplo, eu trabalho numa firma, fui recém-contratado, né? Eu trabalho ali no setor da parte de manutenção elétrica, mas o meu setor é do lado da tornearia. Eu estou vendo o torneiro mecânico trabalhar todos os dias ali. Então, eu estou fazendo a minha parte elétrica, né? Trabalhando na minha oficina, mas eu estou o tempo todo olhando o torneiro mecânico trabalhar e eu acho que já sei fazer aquilo, né? Um dia esse torneiro falta, né? Eu acabei de ser contratado, eu quero mostrar serviço para o meu chefe. E aí eu chego para ele e falo assim, ó, eu tô vendo que tem esse lote aí, que o senhor está com emergência, né? O torneiro não veio hoje. Eu vou fazer isso para o senhor. E ele começa a trabalhar numa máquina sem treinamentos para isso, tá? Então ele foi o quê? Ele cometeu uma imperícia, ele não era habilitado para tal. Perfeito? Então vamos lá, voltando. A Perfeito. negligência. É como se fosse um técnico Aham. recém-formado, sem experiência,
assinando perícia e falando que tá tudo certo, sem ele ter certeza que aquilo tá certo ou não, e Ok. conhecimento, e não tem um respaldo por trás afirmando que estava certo ou não. É isso? Então, quer ver? Eu vou fazer um resuminho de cada um agora. Vamos lá. Negligência. Se eu conheço as regras de segurança, né, e não cumpro, né, eu faço uma omissão daquele ato ali, eu fui negligente. Eu deveria fazer algo e não fiz, tá? Eu fui negligente. O imprudente. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço mesmo assim, né? Eu sou habilitado, eu conheço as regras, sei o que não pode ser feito, mas faço mesmo assim. Eu fui imprudente, ok? E a imperícia. Eu não sou habilitado àquela função, mas eu realizo aquele procedimento, tá? Então eu fui um imperito, perfeito? Perfeito. E vamos ao direito de recusa, né? Vocês conhecem o direito de recusa na parte de segurança do trabalho, por exemplo, no NR33, no NR35, né? Onde o trabalhador pode se recusar ao trabalho caso aquelas condições ofereçam um risco iminente de um acidente, tá? Mas e nos primeiros socorros? A vítima pode recusar o atendimento médico? Eu chego ali com um acidente, com uma ambulância do SAMU, né? E quando vou abordar a vítima, ela fala: não, não quero ser socorrido por vocês, não. Pode ir embora. A vítima pode falar isso? Sim. Olha, eu acho que não muito, porque ela pode estar atordoada. Você Ok. tem que... Não, sei lá, acho que tem sim. Então Eu vamos lá. acredito que sim. Aí vai dos paramédicos, dos atendimentos, das pessoas que estão atendendo ela, Aham. aceitar ou não pelo estado que ela tiver. Ok, então vamos lá. A vítima tem sim o direito de recusar o atendimento. Ela pode recusar o atendimento. Ok? Só que se nós tivermos no local um profissional habilitado, né? Nós temos um bombeiro, nós temos uma enfermeira do SAMU, né? Ou foi uma ambulância particular de um hospital que encostou na cena, né? Se nós temos ali um profissional habilitado, ele deve realizar uma avaliação dessa vítima, tá ok? E se ela estiver em plenas condições neurológicas, né? Ele pode liberar a vítima no local. Mas sempre que ele fizer isso, tá? É muito importante ele registrar o fato. E como a gente registra o fato no serviço de emergência, né? Toda viatura deve ter dentro dela um formulário de termo de recusa, onde a vítima vai preencher de próprio punho os campos em branco, né? Com nome, RG, né? Telefone, endereço. O socorrista vai tirar uma cópia, vai fazer uma foto ali do documento da pessoa, e é necessário que hajam 3 testemunhas, tá ok? E essas testemunhas é muito importante que elas não sejam, por exemplo, da própria viatura. Então, eu encostei com uma viatura de bombeiros, nós estamos em 4 bombeiros, eu entrego ali o documento para a vítima preenche, e eu pego 3 bombeiros, eles 3 como testemunha. Isso não pode, né? Porque caso eu tenha errado essa avaliação e haja um processo no futuro, essas testemunhas não podem fazer parte da ação, né? Elas são consideradas coniventes, né? Porque trabalham com você e têm o Sim, mesmo objetivo. sim, elas têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, né? Então, o interessante é que essas testemunhas, que elas sejam pessoas fora da ocasião, né? Então, por exemplo, um parente da vítima, é ideal que ele também não seja testemunha do fato, né? O mais indicado é que sejam pessoas que estavam passando por ali, viram a situação, né? Estou tentando socorrer essa pessoa aqui, ela não quer ir, eu solicitei que ela embarcasse, mas eu estou vendo que ela está bem, ela realmente não quer socorro, né? Eu preenchi um documento aqui, você pode ser testemunha? Né? Dificilmente uma pessoa vai recusar. E aí ela entra como testemunha do caso. Perfeito? Perfeito. Identificação das emergências, né? Então, isso vai ser muito importante, por exemplo, para esse termo de recusa, né? Um socorrista, ele tem que fazer essa avaliação de cena, essa identificação das emergências, né? Para que ele decida se ele vai liberar, se ele vai transportar essa vítima ou não, tá?
Então, existem aí os casos clínicos. Quem são os casos clínicos? É todo aquele mal, né, que está acontecendo no organismo da pessoa, mas sem nenhuma influência externa, né? Então, um infarto, um acidente vascular encefálico, né, um AVE, que é o antigo AVC, tá ok? Só mudou o nome, mas a doença é a mesma, perfeito? Uma crise respiratória, uma dificuldade respiratória, né? Vejam, uma hipotermia, porque né, a pessoa está com baixa temperatura ou febre alta, tá ok? Então, são reações do organismo da pessoa, é o corpo da pessoa que está se manifestando naquele momento de alguma forma anormal, tá? Esses são os casos clínicos, perfeito? E os casos traumáticos, né? Então, em primeiros socorros, o que é o trauma? O trauma é toda aquela lesão que foi causada por uma energia externa, perfeito? Então, um acidente automobilístico, uma queda de um nível a outro, né? Uma queda de uma certa altura, a pessoa escorrega e cai da própria altura, também é um trauma, uma agressão, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, tá ok? Então, todos esses casos seriam os casos traumáticos, perfeito? E na parte psiquiátrica e psicológica, né? Então, muita gente erroneamente fala assim, é um trauma psicológico, um trauma né, de origem psíquica. Esses casos são tratados pelos primeiros socorros como emergências psiquiátricas, ok? Então, sempre que eu falar assim, eu atendi uma vítima de trauma, né, para o emergencista, ele já sabe que foi um acidente envolvendo uma energia externa, perfeito? Já nos casos de distúrbio mental, né, os distúrbios mentais serão emergências psiquiátricas. Entendido? Sim. Perfeito. Segurança de cena. Sempre que eu for atender uma vítima, tá ok? Deve ser feito, antes de abordar a vítima, né, antes de chegar na vítima, uma segurança, né, uma avaliação dessa segurança de cena, né? Então, por exemplo, eu tenho, né, no desenho um acidente automobilístico. Tem uma vítima em cada veículo. Só que se eu simplesmente chegar perto desses carros para atender alguém sem uma proteção, né, pode ser que um outro carro atinja o socorrista, tá? Então, o que eu preciso fazer para poder atender essa situação? Eu tenho que desviar o trânsito e aquele perigo de atropelamento, ele vai ser como? Eliminado com o posicionamento da viatura, por exemplo, tá? Então, eu posiciono a viatura antes do local do acidente, né? Faço o desvio do trânsito para que o que causou aquele acidente não se replique em mim, que sou o socorrista, tá? Eu não posso me tornar uma segunda vítima desse acidente, perfeito? Eu chego num local, eu estou na minha empresa e eu percebo que tem uma pessoa recebendo uma descarga elétrica, né? Se eu simplesmente chegar para tentar salvar aquela pessoa e encostar a mão nela, o que vai acontecer comigo? Você vai tomar uma descarga elétrica também, Ok. junto com ela. Sim, eu Vai vou. ser o condutor junto com ela, porque ela é uma Isso. condutora. Perfeitamente, eu vou ser uma segunda vítima, né? Eu vou fazer parte daquele circuito agora, né? Então, o que é mais indicado, né, num caso desse? Se eu tenho condições de afastar a fonte elétrica da pessoa com um objeto não condutor, essa é uma das opções. Agora, se eu não tenho, e a melhor opção é desligar o circuito elétrico, tá? Então, é uma outra forma de garantir o quê? A segurança do socorrista, tá? Então, a avaliação de cena ela é muito importante para o pessoal da brigada, né? Ou para quem é profissional aí de emergência. Eu sempre devo avaliar a cena antes de abordar a vítima, perfeito? Ok, e agora vamos ao início do atendimento, né? Como que a gente pratica os atendimentos de emergência? A primeira coisa é coleta da maior quantidade de dados que você consegue, tá? Então, quando uma pessoa liga ali para o 93 ou 92 e começa a relatar que houve um acidente, o atendente dessa ligação tem que coletar o máximo de dados para que o atendimento seja feito com a maior qualidade possível, tá? Então, a pessoa vai perguntar,
de onde você está falando, qual é a rua, qual é o bairro, qual é a cidade, né? Algum ponto de referência. E por que ela faz tantas perguntas assim? Para que as viaturas realmente se desloquem para o local certo. Porque existem ruas e avenidas com o mesmo nome em várias cidades, né? Então, é, várias cidades do Brasil têm uma Avenida Tiradentes, tem uma Alameda Ipiranga, né, tem uma Avenida São João. Então, esses endereços, esses nomes, principalmente nomes comuns, né, eles podem se replicar em várias cidades. E o que pode acontecer? Eu estou no limite entre uma cidade e outra, né? Por exemplo, eu estou entre São Caetano e São Paulo. Eu presencio um acidente que aconteceu em São Caetano. Só que por essa proximidade da divisa, a hora que eu ligo o 93, a minha ligação cai ali na região de São Paulo, tá? Então, esse problema pode acontecer. E aí, por exemplo, eu estou em São Caetano, e aí eu falo o endereço, estou aqui na rua São Paulo. E o atendente, a hora que coloca a rua São Paulo, né, mas ele está procurando no mapa de São Paulo, se ele achar uma rua correspondente, e ele não perguntar o quê? Informações adicionais, ele pode mandar a viatura para o local errado e prejudicar o atendimento do acidente, tá? Outra coisa é, quanto mais dados eu sei sobre o que aconteceu, eu consigo mandar as viaturas certas, né? Então, o que houve? É um incêndio, uma tentativa de suicídio, né? Mas espera aí, que tipo de tentativa de suicídio? Não, a pessoa está no parapeito da janela, ele está ameaçando pular, ou então a pessoa ingeriu vários medicamentos, ou a pessoa cortou os próprios punhos, né? Então, eu já sei de que tipo de atendimento que eu tenho que mandar, tá ok? Então, a coleta de dados é muito importante. Segurança da cena, né? Então, não basta chegar no local, eu tenho que chegar e avaliar essa segurança de cena e estabelecer, né? Se o local não estiver seguro, eu tenho que sanar aquele problema para que eu possa adentrar ao local, tá? Então, se é um problema de descarga elétrica, eu vou desligar a energia. Se é um acidente de trânsito, eu vou desviar aquele fluxo, tá? Se eu tenho uma vítima dentro do incêndio, né? Como que eu faço para retirar essa vítima? Eu simplesmente entro e combato as chamas para depois retirar, ou entro sem combater as chamas e retiro, tá? Essa parte a gente vai ver ali na UC de combate a incêndio, né? Mas eu sempre tenho que garantir o quê? Uma segurança para que eu não seja vítima, uma segunda vítima, perfeito? Eu tenho que estabelecer a bioproteção, então, se eu estou indo atender uma vítima, eu tenho que me proteger de possíveis contaminações e também tenho que proteger a vítima de ser contaminada, tá ok? Então, a utilização de luvas, a luva não é apenas para me proteger das secreções da vítima, mas eu também evito de transmitir, né, o meu suor ou algum contaminante que tenha nas minhas mãos para essa vítima, tá? Muito importante também é o quê? Quando eu chego em um acidente e tem mais de uma vítima e eu vou cuidar das duas vítimas, nunca utilizar a mesma luva nas duas vítimas, tá? Senão eu posso propiciar o quê? Uma contaminação cruzada, perfeito? Então, para cada vítima que eu for atuar, um par de luvas específico, tranquilo? O que mais nos protege aí como bioproteção? Então, óculos, máscara, um avental para que o vômito, o sangue, né, o suor excessivo daquela vítima não contamine o meu fardamento, o meu uniforme, perfeito? E a cinemática, é muito importante nós estabelecermos a cinemática do que houve. O que é a cinemática? Por exemplo, nós chegamos ali num acidente, né? Eu começo a conversar com a vítima e ela fala: não, bombeiro, tá tudo bem, eu bati o carro aqui no poste, né? Mas pode ir embora, eu não preciso de atendimento. Perfeito, ele tem essa prerrogativa, ele pode se recusar. Mas aí o bombeiro olha para o carro, vê que o carro está muito deformado, né? A deformidade no veículo foi muito grande, ou seja, ele não estava em baixa velocidade, né? Aí o bombeiro se aproxima do veículo, olha ali para o velocímetro do carro, nota ali que o ponteiro, né, do velocímetro travou em 80 por hora, por exemplo. Então ele consegue estabelecer o quê? Pô, eu estou olhando aqui para essa vítima, é um homem adulto, tem aí aproximadamente seus 80, 90 quilos,
Ele bateu esse carro aí num poste, né, a 80 km por hora. Então, ele pode estar até conversando comigo, estar com suas condições neurológicas aparentemente estáveis, né, e falar que não precisa de socorro. Visualmente, está tudo bem, mas pode haver aí um dano, né, em algum órgão interno, e eu não consigo estabelecer isso agora, né? E aí eu vou conduzir essa vítima, mas ele está dizendo para mim que não quer ir, ele não quer ir de jeito nenhum, né? Eu posso levá-lo à força para o hospital? E aí? Eu Professor, acho que sim. ainda fica meio estranho, cara. A força, não. Acho Ok. que você pode Eu posso, convencer viu? ele que ele tem que fazer um check-up, eu não sei. Não, 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 não. Nós podemos fazer uma condução coercitiva da vítima, sim. Ok? Por quê? Porque aquela recusa de atendimento, ela pode estar ocorrendo justamente por uma confusão mental, né? Por o que nós chamaríamos aí de um rebaixamento da vítima, tá? Então, por alguma confusão mental aí, por algum problema associado a esse grande impacto, né? Ele está dizendo que está tudo bem, mas não está, né? Eu percebo ali que pode haver algum problema maior, então eu vou sim fazer uma condução coercitiva, tá? Pode O até ser um negócio ideal da adrenalina. pode E sim, tem né? pessoas que falam que na adrenalina do Não ocorrido sente a dor. tomam É. atitudes, não sente dor e depois não lembram de nada. Isso, e depois chega em casa, começa a sentir dor e acaba necessitando de atendimento. Ou às vezes nem dá tempo de realizar o atendimento, né? Por exemplo, uma hemorragia interna, tá ok? Então a observação dessa cinemática é muito importante, tá? É, e para tudo, né? Então eu vou contar um exemplo aqui. Certa vez eu cheguei num acidente, né? Dois trabalhadores caíram do telhado de uma empresa. A queda foi mais ou menos de uns 12 metros, né? Eles deram sorte porque caíram em pé. Então eles caíram em pé e tiveram apenas lesão nos membros inferiores, né? Não havia traumatismo craniano, nada. Mas o que eu percebi que quando eu cheguei, os funcionários da empresa estavam vestindo nos trabalhadores o cinturão paraquedista. Então, olha só, foi um acidente, né? Eles caíram do telhado, não estavam ancorados, né? Mas a empresa, nesse caso, queria forjar que havia uma ancoragem, né? Então, isso é muito importante quando você vai chegar para o médico e passar o que aconteceu. Ó, cheguei no local, a vítima caiu de 12 metros, não estava ancorada, foi uma queda direta, né? Então, ele partiu ali dos 12 metros e veio direto ao solo, sem anteparo nenhum, né? Que reduzisse a sua queda. Então, essas informações são muito importantes quando a gente chega no hospital. Perfeito? Perfeito. E, feito isso, eu vou solicitar os apoios devidos, né? Então, se eu preciso do apoio da CET para desviar o trânsito, da Eletropaulo para desligar a rede primária, né? Então, um carro bateu num poste, a rede primária caiu e eu não consigo me aproximar daquele veículo, perfeito? Então, eu preciso solicitar os apoios devidos aí. Abordagem à vítima, né? Então, sempre que eu for, que eu chego no local, eu vou avaliar essa vítima, né? Eu tenho que perceber se a vítima está consciente ou inconsciente. Se a vítima estiver consciente, a primeira coisa que eu faço é me identificar, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou do Corpo de Bombeiros. Estou aqui para te socorrer, para te ajudar, tá ok? Então, a gente vai oferecer essa ajuda. Por quê? Porque ela tem o direito de recusar. Então, a partir desse momento, eu vou fazer uma avaliação para ver se essa recusa dela é pertinente ou não, tá ok? Então, isso no caso de vítimas conscientes. E nas vítimas inconscientes? Eu devo procurar por testemunhas, né? Alguém que tenha visto o que aconteceu. Por quê? A vítima não consegue me falar nada, ela está inconsciente, né? Então eu chego no local, alguém viu o que aconteceu, alguém sabe o que aconteceu. Olha, ele estava trabalhando aqui e de repente apagou e caiu no chão, né? Ou então nós estávamos conversando, ele pôs a mão no peito e debruçou sobre a mesa, né? Ou, olha, eu estava aqui atravessando a rua, um carro cruzou o sinal vermelho, eu consegui pular, mas
essa pessoa não, né? Então, é muito importante que alguém nos dê essa informação, perfeito? E aí eu vou fazer o quê? A análise primária, né? Então, existem análises primárias para casos clínicos e casos traumáticos, ok? E o que é essa análise primária? A análise primária é um conjunto de procedimentos, né, de etapas, onde eu vou estabelecer, eu preciso saber se essa vítima tem sinais vitais ou não, né? Então, se ela tem pulso e se ela respira. Esses são o principal para mim. Eu tenho 30 segundos para estabelecer, né, para responder se a vítima respira e se ela tem pulsação, tá ok? Essa manobra de análise primária, nós vamos ter dois tipos, para caso clínico e para caso traumático. Só que, por exemplo, se a vítima está inconsciente, né, eu só vou tratá-la como caso clínico se no local houver uma testemunha. Tá? Agora, se eu cheguei no local, ninguém sabe o que aconteceu, a vítima está inconsciente e eu não consigo estabelecer o nexo causal do porquê daquela inconsciência, eu vou tratar essa vítima como um caso traumático. Por quê? A avaliação de caso traumático e o transporte de uma vítima traumatizada, ela tem um protocolo muito mais rígido, né, muito mais cheios de detalhes do que uma vítima que vai ser transportada de caso clínico. Tá bom? Então, haverá algumas diferenças. Essas diferenças nós veremos na aula de análise primária, que será amanhã. Perfeito? Ok. Ok. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Legal. Tranquilo. Beleza. Então, galerinha, por hoje. Pode falar. Alguma coisa? Rafa? Então, beleza. Mudo ali. O Cauê participou aí. Então, legal, galera. Então, por hoje é só. A gente encerra essa aula, né, que foi a aula inaugural aí de primeiros socorros, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp ali. Se esqueceu de perguntar agora, se ficou com vergonha, né? Faz tempo que a gente não se vê. E estamos à disposição. Pode falar. Eu vou assistir o início da aula que eu perdi, que eu não estava conseguindo acessar, e se eu tiver alguma dúvida, eu mando mensagem. Beleza, então. Tá ok. Então, até amanhã. Manda essa apresentação no grupo, por favor. Tá ok, mando sim. Pode deixar. Então, amanhã a gente continua, beleza? Abraço a todos aí e boa noite para vocês. Boa noite, Beleza. Matheus. Falou.